passar aqui a palavra ao meu convidado, que se chama Tomás Nicolau. Ó Tomás, seja bem-vindo. Olá, eu sou o Tomás Nicolau, tenho 23 anos, sou de Lisboa e estudei gestão hoteleira e neste momento estou a trabalhar na Suíça. Ó Tomás, tu tens um percurso assim mesmo muito excepcional e eu gosto de coisas diferentes, por isso é que te convidei, mas queria-te agradecer imenso por tu teres aceito, porque para mim tu já estás num nível diferente, já és profissional e portanto às vezes acederem aqui a conversar comigo na categoria de ex-aluno, agradeço, porque isso é sinal também de humildade. Até porque se nós formos visitar a tua escola, que a gente já vai falar dela, né? Mas é considerada ainda a melhor escola de facto de hotelaria do mundo, e depois ver-te assim de uma forma tão descontraída, tu és assim muito descontraído por norma ou não? Sim, eu sempre fui muito descontraído desde pequeno e mesmo quando estando em ambientes mais formais e vestido de maneira diferente ou de fato e gravado todos os dias, sempre fui uma pessoa assim e é uma coisa que eu... Não, claro que independente dos momentos mais sérios, estou a escola um bocadinho mais sério, mas sempre fui uma pessoa descontraída e é uma coisa que eu sou e não vou deixar de mudar. Voltando atrás, tu acharias no 9º ano que hoje serias gestor hoteleiro? Não, eu não é como a maior parte das pessoas e eu acho que é o normal, que temos de tomar decisão, são novos e há muita coisa que não vivemos ainda, ninguém sabe o que é que há de fazer no 10º ano, quanto mais depois de acabar a faculdade, por isso não fazia a mínima onde é que eu ia estar sequer na escola, quanto mais na faculdade ou até a trabalhar, por isso não sabia. Ok, mas acabaste por fazer uma opção que tinha muito a ver contigo. Lembras-te do que é que tu escolheste no 10º ano? Na altura eu escolhi, acho que foi ciências, porque eu não fazia a mínima para o que é que queria fazer e o curso, eu acho que é o que chama-se, o curso de ciências era o mais abrangível, o que dava para ter mais saída e como eu gostava de gestão, mas não gostava de economia, eu lembro se fosse para economia ficar muito restrito de ciências porque era mais abrangente, por isso escolhi numa de ter as possibilidades todas em aberto ainda, quando chegasse ao 12º. De qualquer forma, tu na altura também frequentavas um colégio que tinha um bocadinho a filosofia de ter muitas disciplinas, quase que dizia, vocês tinham que ter uma formação geral, quase tudo, e depois mais à frente é que decidiam, não era? Tu consegues fazer um ensino secundário sem nunca chumbares, portanto não perdeste nenhum ano, mas fizeste de uma forma muito diferente. Portanto, tu entras no colégio à mesma num 10º, e depois acontece aí alguma coisa que tu decides, ok, não era para sair do colégio. Lembras-te do que é que aconteceu para tu saíres? Eu mudei para o colégio no 7º ano e depois criam um grupo de amigos, portanto começaram a sair e eu não me identificava muito com as pessoas do colégio e com as pessoas que lá estavam. Passava algum tempo isso começou a aumentar porque o meu grupo de amigos começou a sair para escolas diferentes. Eu comecei a achar que também tinha que mudar, já que não conseguia estar no mesmo sítio. Acho que foi no final do 10º, dizer mãe, pai, gostava de ir do colégio. A minha irmã estava lá também, eu estava há tantos anos, estava a correr bem, os pais disseram que não. Então eu fiz o meu período de 11º e depois continuei a insistir, gostava de sair. Acho que meus pais perceberam que eu não estava a sentir feliz lá e depois, no final do primeiro período, saí e fui para a escola da Rainha Dona Leonor em Alvalade. Pronto, e saí a meio do 11º ano. E como é que foi essa mudança? Porque de repente, ok, querias muito sair, às vezes temos uma ideia que, ok, saindo resolve-se as coisas. No teu caso, como é que foi? Quando chegaste à escola pública, era mesmo aquilo que tu querias? Eu lembro perfeitamente, eu cheguei uma segunda-feira, a meio do ano, toda a gente se conhecia, menos eu. Cheguei à escola muito mais cedo, sentei-me lá logo na primeira fila da sala e fiquei à espera, começaram a chegar toda a gente olhava para mim, quem é que é este? Fui para uma turma que toda a gente não se conhecia há imenso tempo, eu cheguei lá novo, mas eu fui uma pessoa, sempre me dei com muita gente, com as pessoas todas facilmente, mas no colégio dava-me com toda a gente, simplesmente não me identificava muito com eles, mas falei com toda a gente e depois devagarinho comecei a me integrar na turma e passado 1 ou 2 semanas já estava completamente integrado e para mim a transição foi relativamente fácil. Olha, mas de qualquer forma não ficaste muito tempo aí. Não. O que é que te aconteceu? Eu acho que foi mais ou menos a meio 11º, estava naquela conversa em casa, que faculdade é que vou, que curso é que vou tirar, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, e acho que foi na Futuralia, fui lá com o meu pai, fomos ver as faculdades, tentar falar com várias pessoas, ver o que é possível fazer, que saídas é que há, que curso é que as universidades têm, e depois acabamos por parar numa banca de uma agência que fazia programas no estrangeiro, estudar 1 ano fora,
Eu nunca tinha pensado no assunto, mas o meu pai insistiu, vamos lá ver. Então lá fui eu ver com ele, temos lá imenso tempo à conversa e ele ficou super entusiasmado. Depois eu comecei a ficar entusiasmado que havia a possibilidade de ir para os Estados Unidos ou a possibilidade de ir para a Austrália, fazer o 12º ano, e depois estivemos em conversa com eles que era possível fazer o 12º ano e davam-nos equivalência ao 12º ano daqui, porque não precisava de voltar e repetir o 12º ano. E depois, passado algum tempo em casa, em conversa com o meu pai, com a minha mãe, decidimos que eu ia fazer o 12º ano fora. E fui para um ano para a Austrália fazer o último ano do secundário. Olha, antes da gente chegar aí a tu ires para a Austrália, que foste completamente do outro lado do mundo, e como é que foi essa viagem, não é? Diz-me uma coisa, mas tu ao longo do secundário, esta questão de tu não saberes bem o que é que tu querias, tu também fizeste, porque tu és uma pessoa muito proativa, tu fizeste coisas que às vezes nós dizemos aos jovens, olha, isto é muito bom fazer, mas a maioria não tem essa iniciativa, mas tu fizeste algo também que te darem umas luzes, que se calhar era mesmo aquilo. Queres contar o que é que foi? Sim, então eu estava a ver aquelas conversas com a minha mãe e com o meu pai, o que é que eu vou fazer, o que é que faculdade. Entretanto, o meu pai disse, olha, tenho um amigo meu que tem um hotel, se quiser já falar com ele, pode ser interessante, vais gostar. Então fui falar com ele, vim super entusiasmado da conversa. E ele disse, olha, Tomás, se quiseres no verão podes ir para cá trabalhar, e assim vês se gostas, se não gostas. Eu acabei por trabalhar lá, acho que foi entre o 10º e 11º ano, na altura do verão trabalhei num hotel aqui no Algarve, em Sagres, durante o mês todo de agosto. Trabalhei na recepção do hotel, acho que tinha 16 anos na altura, e gostei imenso. Foi uma experiência super interessante. A primeira vez que já tinha trabalhado no verão, dava aulas de surf e ajudava, mas era um ambiente muito descontraído, não é aquela coisa de ter que estar lá ir ao trabalho. Então foi uma experiência super interessante e a partir daí percebi que era aquilo que eu queria seguir e aquilo que eu queria ser na altura, ter um hotel, mas era o que eu achava, e depois decidi que queria seguir gestão hoteleira. Ou seja, se me estás a dizer que fizeste isso no verão do teu 10º para o 11º, quer dizer que quando mudaste do colégio para o 11º, mantiveste a mesma ciências e tecnologias, mas ok, com aquela ideia que se calhar gestão é mesmo isso que eu quero, é isso? Exatamente. E como o curso de ciências tinha as disciplinas que eu precisava para ir para a faculdade de gestão hoteleira, mantive no mesmo curso. Como é que é um miúdo de 16 anos a fazer um estágio num hotel, que ainda por cima tu disseste que ficaste na recepção, num sítio super de turismo, como é que foi? É diferente, sei lá, tinha os meus amigos todos na altura no verão, a ir sair à noite, ir para a praia, e eu ia trabalhar todos os dias e só 2 vezes por semana, que eram as minhas folgas, é que eu ia estar com eles, mas foi interessante. Eu acho que foi a partir daí que eu percebi exatamente o que eu queria, e depois o trabalho foi a primeira vez que eu tinha estado a trabalhar. Então eu acho que pelo que eu percebi era que quanto mais eu me esforçasse, mais mostrasse que queria aprender e queria fazer coisas novas, eles começaram a deixar de ver como um menino de 16 anos estava lá só a ajudar e começaram a dar mais responsabilidades devagarinho, e depois foi também o que me motivou a continuar a lá estar e acabar o estágio até ao fim, mesmo que fosse na única altura que eu tinha de férias maiores durante o ano. Ou seja, estavas-me a dizer, eles deram várias tarefas, mas na recepção, ou tu conseguiste até passar por mais áreas? Não, foi só na recepção, porque também, como o mês é muito pouco tempo, e a coisa boa de eu ter estado na recepção é como todos os departamentos do hotel se ligam entre si, ou estão ligados com a recepção, era o melhor sítio para perceber exatamente como é que o hotel funcionava. Mas eu estava só lá a dizer perguntava onde é que é o bar, eu dizia, estava só a dar indicações, depois comecei a levar as pessoas ao quarto, depois comecei a fazer os check-ins, foi um processo todo de aprendizagem, e quanto mais eu me esforçasse, mais eles confiavam em mim, mais pediam a tarefa um pouco mais de responsabilidade. Fazer estas experiências tu recomendas? Sim, claramente. Eu acho que não só ajuda-nos a fazer decisões, é mesmo que eu tivesse ido e percebido, afinal não é isto que eu quero, ajudava-me a eu não ir para uma faculdade que eu depois ia dizer, afinal não gosto disso, ir outra coisa. Ou chegar ao mundo de trabalho e perceber, depois de estar na faculdade, nunca ter trabalhado naquilo que eu estou a estudar, e a chegar lá e perceber que não era exatamente o que eu gostava. Por isso ajuda imenso ter estas experiências para perceber o que é que se gosta e também para nos motivarmos a fazer o que gostamos. Eu acho que sempre que é uma grande diferença da sala de aula ou da teoria para a prática em si. E às vezes cá estamos num curso que não representa muito bem o que é o mundo de trabalho, e até experimentarmos nunca vamos saber exatamente o que é a realidade. Afinal, acabaste por decidir candidatar-te à Austrália. Tu costumavas viajar sozinho? Sozinho, viajava com os meus amigos aqui, sei lá, eu desde pequenino jogava em equipas de futebol e de vez em quando tínhamos torneios aqui e acolá e viajava com a minha equipa, mas sozinho nunca tinha viajado. Eu acho que nunca tinha viajado, que eu me lembro, nunca sequer tinha ido com os meus amigos para o Algarve, ou tinha ido com os meus amigos a algures, mas
viajar completamente sozinho nunca me tinha acontecido, não. Mas naquele momento foste, ou algum dos teus pais foi contigo? Se eu me lembro, acho que os meus pais foram ao Dubai comigo e depois do Dubai eu fui sozinho Tivemos lá uns dias, depois meus pais voltaram e eu apanhei o voo e fui sozinho para a Austrália e estive lá o ano inteiro. Claro, quando tu foste na viagem, se tu sabias Sim. concretamente, eu quando chegar lá, para onde é que eu vou, a escola, sabias esses pormenores todos? Eu sabia onde é que era a escola, sabia os nomes da família, já nos tinham dito a que família é que eu ia, já tinha trocado uns e-mails, já tinha falado um bocadinho, mas não conhecia a escola, não conhecia a família, não conhecia ninguém. Sabia que ia estar alguém, a minha família à minha espera, sabia que ia para a escola, mas não conhecia ninguém do outro lado, não. Durante a viagem, o que é que passou pela cabeça? Não sei, eu acho que eu estava tão contente de ir viver para a Austrália, também fazia imenso surf e ia viver para um sítio que era em frente à praia, a minha escola era muito perto da praia, uma experiência diferente. Eu acho que estava super entusiasmado e sempre, como eu estava dizendo, sempre fui uma pessoa que me dê bem com toda a gente, fácil de entrosar-me em sítios novos, por isso acho que estava mais entusiasmado e contente por ir para um sítio novo do que preocupado que alguma coisa não corresse bem. Esta tua ida para a Austrália não foi só porque passaste numa Futuralia, encontraste uma banca, achaste interessante, gostas de surf, vou para a Austrália. Isto fazia parte de um planeamento teu também. Qual era o teu grande objetivo de ir para lá? Eu já sabia que queria gestão hoteleira, já sabia para que faculdade é que queria ir e eu queria ir estar para a Suíça, para Lausanne, e quando decidi que faculdade é que queria ir comecei a ver os critérios para entrar na faculdade. E eu vi que era muito ao contrário daqui em Portugal, que eles não olhavam só para as notas, a única coisa que contava não era a média. A média sim, claro que contava, mas uma grande parte dos critérios era sobre as pessoas em si, o que é que já tinham feito, para além de ir à escola todos os dias e ter boas notas, o que é que tinham feito para além disso. Daí eu ter decidido ir estagiar. Antes de ir para a Austrália também fiz um estágio num restaurante a seguir às aulas durante um mês todos os dias, e como eu sabia que ia estudar em inglês, e de para a Austrália também foi uma para melhorar o meu inglês e para estar completamente com o inglês a 100% antes de começar a estudar na faculdade, e também por uma experiência nova que eu sabia que eles iam valorizar muito quando fosse fazer as entrevistas e quando tivesse na carta de motivação e as entrevistas da faculdade. Eu sabia que é uma experiência que eles valorizam muito, por isso também foi um grande fator para eu decidir para ir para a Austrália. Exatamente, ou seja, aquilo que tu estás a dizer é um bocadinho aquilo que nós às vezes fazemos com jovens, que é no fundo planear, que é se eu tenho uma ideia de ir para determinada escola, eu tenho mesmo que ver os critérios e durante o meu secundário tentar de facto fazer aquilo que eu quero, não é? Porque às vezes não é na véspera que eu de repente consigo cartas de recomendação e consigo ter estágio e consigo ter experiência. Exatamente, as cartas de recomendação do primeiro estágio no Hotel Algarve e do segundo estágio no Belcanto em Lisboa ajudaram muito a minha entrada na faculdade. Tens ideia de qual era a tua média quando acabaste o secundário e que chegaste lá a Lausanne? Eu acho que a média do secundário foi por 14, acho eu, ou foi 13 qualquer coisa, ou 14 e poucos, foi por volta disso, não me lembro exatamente. Mas quando tu chegas lá na entrevista, o que é que tu notaste da parte deles, a grande preocupação? O que eu notei na entrevista é que eles queriam muito saber de mim, para além do que eles podem ver, e a que nota que tive, a disciplina que eu tive num certo exame. Eles queriam muito saber sobre mim, a minha personalidade, e se eu tinha a personalidade para entrar num curso destes, a personalidade para entrar em hotelaria, se era uma pessoa que conseguia dar com várias pessoas ao mesmo tempo, que é uma faculdade que é muito intensa, tem muitas regras, uma faculdade tem pessoas do mundo inteiro, se eu me conseguia integrar, se eu conseguia estar 4 anos fora de casa, ir a casa alguns fins de semana ou mesmo só no verão. Por isso eu acho que eles tentam perceber quem é que nós somos para além dos alunos. Eu agradeço imenso por teres partilhado publicamente a tua média, supostamente do secundário, porque neste momento existem muitos jovens a estressar, ok? Porque não têm 18 ou não têm 19 e depois às vezes parece que o mundo acabou. E por isso é que eu gosto de vos trazer, porque, ou seja, tu tens um percurso espetacular numa das melhores, se não a melhor escola mesmo, e não é por isso que não, ou seja, a nota não traduz a pessoa que nós somos. E por isso, obrigado por teres partilhado este aspecto. De qualquer forma, explica-me. Acabaste o teu 12º, vinhas da Austrália, com este aspecto todo fantástico, descontraído como tu és,
E vais parar uma escola que nós já sabemos que a hotelaria tem todas aquelas etiquetas, mas eu estive a ver o site da tua escola, porque eu conhecia outro grupo suíço, não conhecia a tua escola, andei a investigar, e de facto aquilo, eu só vejo pessoas todas sempre, todas impecáveis, bem vestidas, sempre. Mas é assim, no meu dia a dia, em termos de estudo, vocês são sempre assim, estão sempre assim vestidos? Há um dress code na escola e que é sempre para os rapazes, é de fato e gravata, e para as raparigas pronto, o dress code formal como se fosse trabalhar. E somos obrigados a andar assim todos os dias. E tem de facto lá uma pessoa à porta da escola que não está a ver um por um, mas está lá. Se alguém for, por exemplo, se eu não tiver com fato e gravata, não posso entrar na escola. Se eu não tiver, especialmente eles fazem isto ao longo do primeiro semestre, que é quando eles acabam de chegar. Se não tivermos, por exemplo, com a barba feita, acho que na altura do primeiro semestre não se usa a barba, mas, por exemplo, mal feita, mandavam-nos para trás. Depois eles têm muito rigor nisto. E temos de ter as camisas passadas, não se pode ir com as camisas amarrotadas. E é este tipo de rigor que no início, especialmente eu venho da Austrália, ando descalços e calções de banho o ano inteiro, e de repente tenho que andar de fato todos os dias, para mim era como é que vai ser um bocado estranho, mas depois habitua-se, é chegar todos os dias, acordar de manhã, no meu caso passar a camisa e ir para a escola, é uma questão de hábito e este rigor depois nos ajuda no local de trabalho. Eu acho que nos deu uma grande vantagem depois quando entramos nos estágios, o rigor do trabalho, saber apresentar-me, saber falar com as pessoas, nunca me dizerem que eu não estou apresentável, nunca me dizerem que eu estou com mau aspecto, este tipo de coisas que nos ajudam no local de trabalho. Em relação aqui à Austrália, quando tu chegas lá, tu acabas por ficar numa família de acolhimento. Era porque tinha que ser assim, ou seja, tu quando entraste neste programa já era assim, foi a opção tua? Não, era assim já, nós mandávamos o nosso perfil para lá, escrevíamos um bocado sobre nós, quem nós éramos, o que é que gostávamos, eles depois tentavam arranjar uma família que fosse parecida connosco, ou tivesse interesses parecidos, e depois de eu mandar o perfil, passado algum tempo enviaram uma família em que eu ia ficar. Pois, o que é que foi mais difícil para ti? Porque, é assim, quem vai estudar para o Reino Unido, Suíça, ainda é perto de Portugal, não é? A Austrália é simplesmente do outro lado do mundo. O que é que foi mais complicado para ti? Se é que houve alguma coisa que foi complicada para ti em termos de adaptação? Porque estiveste lá um ano inteiro, não é? Estiveste lá um ano letivo. Eu tive uma adaptação relativamente fácil. Lembro que o momento mais difícil que agora olho para trás e penso foi, por exemplo, se calhar foi nas primeiras férias da escola que eu tive, que eu acho que foi depois de lá estar um mês e meio, temos umas férias de 1 ou 2 semanas, e eu já conhecia a pessoa, tinha amigos na escola, mas não era amigos de ligar e combinar qualquer coisa. Então eu lembro nessas férias senti-me um bocado sozinho, porque a minha família estava a trabalhar e eu estava 2 semanas em casa sem fazer nada, claro que ia para a praia, ia fazer surf, ia fazer várias coisas, mas não estava em contato com muita gente. Eu lembro que foi um bocado complicado, porque não tinha amigos próximos suficientes para ligar, para ir à casa deles ou para conversar com a minha casa. Por isso, se eu olho para trás, temos adaptação. Claro que o inglês ao início foi um bocado difícil. Eu tinha andado no Cambridge e tudo, falava um bocadinho inglês, mas não era suficiente para começar a estudar inglês. Por isso, ao início, há muita coisa que eu não percebia, que diziam em casa, mas diziam na escola, mas depois, passado algum tempo de tudo à minha volta ser em inglês, desde que eu acordo, vá dormir, o rádio, a televisão, música. Depois, ao início, eu lembro de uma vez dar por mim e acordar e ter percebido que tinha sonhado em inglês, e a partir daí percebi, já estou completamente à vontade. Mas sim, eu acho que o momento mais difícil foi essa semana de férias, que eu não tinha ainda amigos próximos suficientes para combinar coisas, mas para além disso, acho que felizmente tive muita sorte na família que fiquei, gostava muito de mim, eu também me sentia muito confortável lá, tínhamos interesses parecidos e olhando para trás, foi um momento um bocadinho mais difícil que eu tive. E o ensino de lá é muito diferente do nosso? Foi muito facilitismo? Ou tu achas que eles seguiram também o programa deles normalíssimo e tu tiveste de te adaptar? Sim, claro que ao início eles ajudavam, porque sabiam que o inglês não era perfeito. Por exemplo, ao início deixavam-nos usar dicionário nos testes, por exemplo, os alunos de lá não deixavam, os professores estavam sempre disponíveis para me ajudar. Claro que ao início facilitava um bocadinho, mas depois de perceberem que eu estava completamente à vontade e também me entrosava, já passado algum tempo, era como se lá estivesse há 10 anos, não me facilitavam a vida porque eu era um estudante nacional. Mas o segundo, eu acho que o ensino não é tão diferente lá. Havia disciplinas mais práticas e disciplinas mais teóricas. Em termos das matemáticas, inglês e economia, era exatamente igual. São um programa diferente, como todas as escolas devem ter um programa diferente, mas
eu acho que o tipo de ensino é relativamente parecido. Olha, então se chegaste lá a Lausanne, tiveste este choque, porque de facto é isso, vieste de chinelo no pé para uma escola toda muito formal, e no primeiro ano, o teu primeiro ano, eu estive a ver o currículo deles, aliás é assim, tu quando concorres para esta escola, é mesmo com a intenção de ser gestão hoteleira, ou explica lá Não, uma coisa quando eu estava a olhar para a escola e percebi que o programa não é um programa intensivo de gestão hoteleira para só dar para gerir um hotel. Nós tínhamos, o curso em si tem, eu por exemplo, acho que no primeiro ano era mais prático, por exemplo, os primeiros 6 meses, como o hotel tem vários, a escola tem vários restaurantes, tem bares, tem cantinas, tem os alojamentos, os alunos do primeiro semestre ficam, são os alunos do primeiro semestre que trabalham nestes do primeiro semestre que limpam os quartos, os alunos do primeiro semestre que estão na cozinha, nas cozinhas diferentes a cozinhar para a escola inteira, eles estão no restaurante mais formal, mas estão lá a servir, são os alunos que trabalham nos bares, sendo no bar dos hambúrgueres ou no bar mesmo onde servem bebidas alcoólicas. Pronto, e cada semana estamos num sítio diferente, seja na cozinha só a cortar vegetais uma semana inteira, ou no bar a servir, ou a servir à mesa. Então, cada semana temos um workshop diferente. Olhando para trás, não estou só a aprender como é que se cozinha, mas o maior objetivo deles é nós, para quando formos para um hotel, percebemos exatamente como é que funciona a parte que como cliente ninguém vê. Quando se chega lá acima, sabe perfeitamente como é que funciona a cozinha, como é que funciona os quartos, como é que funciona a limpeza, e dá esse background que não há muitos sítios em que deem. E depois, quando se começa as disciplinas, depois a partir do primeiro ano, é só disciplina, é só teoria, acaba essa prática, e nós temos metade do curso de gestão, metade de gestão, como se tem num curso de gestão normal aqui em Portugal, e outra metade são disciplinas de hotelaria. Nós tínhamos, se não me engano, no primeiro ano, 9 disciplinas, em que metade eram de gestão, acho que eram 4 eram de gestão, como gestão, macroeconomia, estatística, essas coisas todas, e depois tínhamos outra parte que era disciplinas focadas em hotelaria, e depois tínhamos uma aula de línguas, podíamos escolher uma língua para aprender. Então, como tinha este programa muito aberto, e como era um curso de gestão, não me obrigava só a ir para um hotel, portanto, há muita gente que acaba a minha faculdade, e acho que até mais metade, que não fica em hotelaria, como tem um curso de gestão, acaba para ir para todos os outros ramos. Okay. E essa foi uma coisa que me atraiu muito, que outra vez não ia ficar preso numa só área que eu poderia, se calhar, não gostar, e tinha a oportunidade, sim, de mudar e de uma coisa que gostasse mais. Olha, mas tu quando concorreste para lá, tinhas essa noção? Que o curso funcionaria assim? Ou quando tu foste... Sim, eu olhei muito... Eu, na altura, achava que queria ir para a hotelaria e queria trabalhar em hotéis, mas sim, tinha noção que era um curso tinha disciplinas muito amplas, um curso muito prático ao início, que incluía 2 estágios também de 6 meses, e sabia que ia ter tantas disciplinas de hotelaria como as disciplinas de gestão. Sim, sabia como é que era o programa. Olha, diz-me uma coisa, logo no teu primeiro ano, porque eles quase que chamam pré-curso, não é? Eles têm um nome. Chama o ano zero, sim. Mas ninguém consegue entrar no curso se não fizer este ano zero, certo? Não, a gente é obrigado, sim. Exatamente. E depois, ao fim desse teu primeiro semestre, talvez vocês vão fazer estágio. Tu, neste caso, foste fazer aonde? Exatamente. Depois do primeiro semestre, nós vamos fazer um estágio de 6 meses que tem que ser operacional. Por isso, tem que ser um estágio a trabalhar no hotel, na recepção, nos restaurantes. Para quem gosta muito de cozinha, pode ir trabalhar para um restaurante na cozinha ou a servir à mesa, mas tinha que ser um estágio operacional. E então, a escola tem uma career fair, onde vão lá várias empresas. Temos uma pessoa em quem podemos pedir ajuda, mas somos nós que temos que candidatar e nós temos que procurar os estágios. Nós temos que escrever nossos cartas de recomendação. Claro que temos apoio da escola a ajudar-nos a escrever e a pedir conselhos ou a ajudarem-nos, mas somos nós que nos temos que mexer e encontrar um estágio, encontrar um hotel ou um restaurante, o que seja, para irmos trabalhar. Eu, na altura, estava a pensar, onde é que tenho a oportunidade de viver 6 meses para um sítio diferente, onde é que eu hei de ir, para fazer uma coisa qualquer que eu quero. Então acabei por escolher ir para o Dubai e tive 6 meses a trabalhar no Dubai, no Ritz-Carlton, na recepção. Fiz um estágio na recepção do hotel. Foi rever assim um bocadinho o que tinhas feito no Algarve. Olha por isso, não tem nada a ver. Exatamente. Eu também tinha gostado e eu também na altura não sabia o que é que gostava mais a fazer no hotel, queria perceber exatamente como é que o hotel funcionava, e depois de estar estes 6 meses na faculdade, em que também tínhamos aulas teóricas, percebi que tudo estava interligado pela recepção e era o ponto de contato com
muitos departamentos. E eu pensei, se for para um restaurante vai ser super interessante. Eu não era grande fã do restaurante, mas ia aprender muito sobre o restaurante e perceber exatamente como é que funcionava. Mas se fosse para a recepção, ia perceber não só como é que a recepção funcionava, mas como é que o hotel em si funcionava, como é que os departamentos estavam interligados e porque é que algumas coisas dos departamentos funcionavam assim. E por isso é que eu decidi ir para a recepção. Olha, e porquê Dubai? Não sei, eu nunca tinha lá estado, eu sempre achei curioso e eu soube que lá era muito intenso. Eles lá não, só tínhamos um dia de folga por semana, sabia, disseram, porque também, como os alunos, todos os alunos têm que fazer isto, há uma plataforma onde nos deixam lá os feedbacks e também, plano lá na escola, fiz vários amigos em semestres diferentes e mais velhos e claro que também pedi conselhos, o que é que eles achavam. Como é que foi o teu estágio aqui e acolá, então soube que no Dubai era intenso, não era muitas horas e era um trabalho duro e sabia que neste hotel, como eu tinha lá estado, nos dava muita responsabilidade, dependia o que nós trabalhávamos e o que nós aprendíamos dependia de nós, então eu decidi ir para lá porque um amigo me disse que quanto mais trabalhares e mais esforçares, mais responsabilidades vais ter, e então por isso é que eu quero escolher o Dubai. Pensei, já que tenho uma experiência dura para fazer, mais vale fazer agora do que daqui a 10 anos. Tu és um miúdo muito exigente contigo, não é isso? Eu acho que no trabalho, sim. Na minha vida pessoal sou um bocado posso ser que sou um bocado preguiçoso. Mas na minha vida, quando estou a trabalhar em profissional, especialmente se estou a fazer uma coisa que eu gosto, sim, eu esforço muito e tento sempre dar o meu melhor. E sempre, desde todos os trabalhos que tive, sempre deixei sair sempre, deixei uma porta aberta quando saí, estou bem com boas referências, por isso sim, quando estou a trabalhar sou muito exigente comigo próprio. Ok, nota-se, não é? Porque estás sempre a procurar aquilo que é mais difícil, aquilo que é mais exigente, está lá o Tomás. Ok, eu faço, fantástico, brutal. Olha, mas há aí uma coisa muito interessante, que é, estavas-me a dizer, ok, restaurante até não gosto assim muito, mas imagina alguém que gosta ou que pensa que é muito ir para a gestão hoteleira e de facto está mesmo muito a achar que a tua escola é uma referência e gostava de ir. Se não perceber nada de cozinha, é possível fazer esse teu primeiro ano zero? Eu não percebi nada de cozinha. Para além de não perceber nada da cozinha, também não gostava de cozinhar. E ainda não gosto. mas sim, eu acho que é possível, porque nós não vamos para lá para aprender a cozinhar. Claro que temos que estarmos lá, aprendemos umas técnicas, somos avaliados no que fazemos, mas eles sabem perfeitamente que nós não é um curso para ser cozinheiro e nem toda a gente. Há umas pessoas que têm muito jeito, porque agora não têm jeito nenhum. E eles avaliam-te muito no teu esforço e no teu desenvolvimento nessa semana, no como é que se chega a não conseguir cortar como deve ser e como é que se acaba no final da semana. Por isso, não tem que ser um especialista em cozinha ou um especialista em recepção ou uma parte específica do hotel para fazer este curso. Eu acho que eles sabem disso e avaliam muito o esforço. E também, não só a parte, mas no final de cada semana tínhamos testes teóricos sobre o que aprendemos. Por isso, eram as duas partes que éramos avaliados. O que quer dizer que esta tua escola não é para aquelas pessoas que querem ser chefes de cozinha, certo? Não, isso. Chefes de cozinha, imagino eu que haja os cursos de cozinha. Há amigos meus, eu tenho um amigo meu que acabou de lá e agora está a tentar abrir um restaurante porque percebeu que gosta muito e com a parte das ideias de gestão e que aprendemos no nosso curso de gestão hoteleira vai-lhe ajudar a ter um restaurante. Mas sim, quem quiser também pode tentar fazer esse curso, mas assumeu que um curso de cozinha seria mais direcionado. Quando às vezes se fala em hotelaria, restauração, etc., às vezes poderá haver pessoas, aliás, porque é assim, existem outros grupos na Suíça que têm cursos mais direcionados para isso. A tua não, a tua é mesmo de gestão hoteleira, embora tu já expliques. Quer dizer que, ok, os próximos 3 anos que tu tens, fazes o ano zero dessa forma prática, depois acabas por começar o teu curso, estavas-me a dizer que é teórico. Tenho os 6 meses práticos, 6 meses de estágio e esse acaba o ano zero, como eles chamam, e depois tenho mais 3 semestres na faculdade, 1 ano e meio, e depois vamos para outro estágio. Pronto, o segundo semestre do segundo ano é um estágio, e aí sim já não é um estágio operacional, é um estágio administrativo. Por isso aí já podemos escolher qualquer estágio que queiramos e não tem que ser num hotel. Pode ser, se eu gosto de marketing e gosto de marcas de luz, posso ir fazer um estágio de marketing, por exemplo, na Louis Vuitton. Eu na altura achava que eu gostava muito de hotéis e gostava da parte de vendas, fui fazer um estágio para o departamento de vendas de um hotel. Mas sim, no segundo estágio há muita gente a fazer estágios completamente diferentes uns dos outros, em startups, empresas grandes, empresas pequenas.
há muita variedade e outra vez depende do aluno a perceber o que gosta e encontrar o próprio estágio. Agora sim temos muito menos ajuda pela escola, porque já fizemos o primeiro estágio, já sabemos como é que funciona, e depende de nós outra vez utilizar a rede de contactos que fizemos no primeiro estágio, a rede de contactos na escola, tentar chegar às pessoas que queremos para tentar já o estágio e candidatarmos. Olha, e tu nesse teu segundo estágio acabaste por decidir ir para onde? O segundo estágio, como eu decidi, eu achava que era, eu quero ir para hotéis e achei que de Vendas é um departamento super interessante. Decidi ficar na mesma cadeia, porque para além de o meu estágio ter corrido super bem, e até é uma empresa, era a Ritz-Carlton, ia lá à faculdade, ao Career Fair, eles até me convidaram para voltar para o mesmo hotel, mas eu disse que gostei muito, mas queria ir para um sítio diferente, acabei por ir para Barcelona. E estive no Hotel Arts em Barcelona, no departamento de vendas, 6 meses. Escolhi para Barcelona porque é um sítio que eu nunca tinha vivido lá, acho que nunca tinha ido, se calhar tinha ido um fim de semana, e como era um hotel bom e estava bem referenciado na cadeia, foi muito fácil conseguir o segundo estágio. Mas tu notas que quando vais para esse estágio, eles voltam outra vez ao teu currículo e veem o que é que andas a fazer, ou eles aí já olham mais para as notas e para a tua preparação académica? Não, outra vez eu pelo menos, eu acho que depende um bocado da área. Eu tenho amigos meus que foram para bancos fazer o estágio em bancos e aí sim olhava muito para as notas. Eu olhava muito para as notas e menos para o currículo em si. Eu, na parte da hotelaria, eu sempre vi quando candidatavam, claro que tentavam perceber que tipo de aluno é que eu era, mas também olhava muito para o meu currículo e para o que eu tinha feito, para além de ir à faculdade, para ir à escola, a pessoa que eu era, os interesses que eu tinha, o que eu gostava. E muito outra vez nas entrevistas tentávamos ter muita personalidade e se eu me iria identificar com a equipa onde eu ia trabalhar e se o meu manager ia se identificar comigo. Acho que também é uma coisa que eles tentavam ver. Consegues dizer que tipo de dinâmicas que eles faziam nas entrevistas? Porque isso também é uma das perguntas que às vezes me fazem, que é, ok, vou a aquela entrevista, o que é que eles vão fazer? Que tipo de perguntas ou de atividades eles põem a fazer para poder selecionar-te? Eu lembro no Ritz-Carlton, depois de nos candidatarmos, acho que depois da primeira seleção, eles inventam uns testes para nós fazermos, acho que são uns testes de lógica e ler e tentar responder umas perguntas. E depois, quando se passa à fase das entrevistas, é com os recursos humanos, dá a perceber que primeiro tentamos saber quem é que nós somos e porque é que queremos ir, neste caso, para este hotel, porque eles, e se convém, no meu caso, sempre fiz uma pesquisa, tentar saber o máximo que eu podia sobre a empresa, sobre o local de trabalho, neste caso sobre o hotel, sobre, por exemplo, quantos quartos é que tinha, tentar saber o máximo que eu conseguisse sobre o sítio onde estava a candidatar para mostrar que mostra interesse do nosso lado. E esta pesquisa vai nos ajudar muito. E depois de eles tentarem perceber porque é que nós queremos ir para lá, eu acho que o que eu sempre tentei fazer é mostrar porque é que eu sou o candidato ideal e porque é que eu ia succeed nesta equipa. Isto é uma coisa que eles também tentam perceber, a determinação que nós temos e o quanto queremos uma posição na empresa deles. Tu, quando ias a essas entrevistas, ias com mais colegas da tua escola? Havia mais candidatos? Estas como era em sítios onde eu não estava, por exemplo, quando eu estava a candidato para Barcelona, estava na faculdade ainda, por isso eram sempre online. A não ser que sejam entrevistas lá na Career Fair, aí sim às vezes tínhamos entrevistas one-on-one, que tinham lá representantes do hotel, mas eram sempre sozinhos, nunca era com mais ninguém. Olha, então é assim, estavas no teu segundo ano, fizeste um estágio, e nessa altura tu achavas que quer ir para o hotel, quer gerir hotéis, etc. Quando é que se deu a mudança de que, pelos vistos, se calhar... Então, a seguir ao segundo estágio, eu gostei muito do estágio que eu fiz, mas fiquei uma grande decisão na minha cabeça que não sei se é aquilo que eu não sei se quero ficar num hotel, não sei se é aquilo que eu quero. Depois voltei para a faculdade, tinha o meu último ano, e também uma coisa que me ajuda muito é falar com os outros alunos mais velhos e com os meus amigos que tinham saído para sítios diferentes, para empresas diferentes e falar com eles, tentar perceber porquê, como é, o que é que eles gostam, como é que é trabalhar nesta empresa, como é que é trabalhar noutra. E uma amiga minha tinha ido trabalhar para a Nike, para os headquarters da Nike na Europa, que são em Amsterdão. Eu soube disso, eu não o conheci ainda, mas soube disso, então pedi a uma amiga minha, que era muito amiga dela, olha, podes-me dar o contacto, que eu quero falar com ela, que eu acho super interessante.
E depois estive a falar com ela e achei super interessante em trabalhar para a Nike. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de desporto, para o departamento de eventos, que quando eu estava em vendas era relativamente parecido. Nós vendíamos o espaço do hotel para depois serem feitos eventos. Eu também participava muito nos eventos depois nos hotéis. Então achei que isto é uma coisa que eu gosto. Eu gosto muito de desporto, tenho 22 anos, porque não experimentar? Também, se não gostar, sempre posso voltar para os hotéis. Então depois quando acabei o curso, decidi conseguir entrar na Nike e estive a fazer um estágio de 1 ano nos headquarters dele em Amsterdão. Como é que foi essa experiência? Era aquilo que tu achavas que ia ser? Ora, por isso. É uma experiência completamente diferente das que eu tinha tido, porque também é uma indústria muito diferente, a mentalidade da empresa é diferente, já não tinha aqui de fato e gravata a trabalhar, já não, era um ambiente muito menos formal do que eu estava habituado, e eu gostei muito, identifiquei muito com a filosofia da empresa. Eles tinham muita liberdade, davam muita liberdade aos trabalhadores, e uma coisa que eu gostei muito também, eu era estagiário, mas quando ia a uma reunião que fazia vários eventos com fornecedores, nunca me apresentava como estagiário. Este é o meu colega Tomás. Eu não dava muita responsabilidade, uma coisa que eu gostei muito. E lá, fala de responsabilidade, davam liberdade de eu, por exemplo, lá como empresa de desporto, tinha muita flexibilidade. E se eu quisesse, por exemplo, eu começava sempre, chegava um bocadinho sempre antes das 9. Se eu quisesse, por exemplo, ir fazer desporto à hora do almoço, nunca ninguém me ia dizer que não, porque desde que eu estivesse a fazer o meu trabalho, podia, mas 1 hora na hora do almoço, depois ficava lá mais 1 hora no final da tarde a trabalhar, porque estavam esta confiança no nosso trabalho que eu me identifiquei muito e gostei. Eu gostei muito de trabalhar na Nike, achei super interessante eventos, mas eu no final o que eu gostava era vendas. Eu fui para a Nike achando que eu gostava de eventos, mas fui para lá mais pela minha paixão pelo desporto, e quis experimentar, mas depois percebi que o que eu gostava era vendas e tentei ficar lá, mas não houve oportunidades também no final. Então decidi procurar uma oportunidade naquela área que eu gostava, que foi em vendas, e acabei por conseguir um trabalho decidi voltar para a Suíça numa empresa de jatos privados no departamento de vendas. Que é assim uma coisa, pronto, para nós, maioria, se calhar é algo estranho, não é? Por isso, explica-me o que é que um gestor na área de vendas, no departamento de vendas, faz numa companhia de jatos privados. Eu supostamente ia começar quando começou o vírus, por isso ainda não comecei, estou à espera que me chamem, mas eu vou ser um ponto de ligação entre os jatos e as pessoas. Por exemplo, Daniel, imagina que querias ir viajar do ponto A para o ponto B, vinhas falar connosco e nós arranjávamos. Eu sou o middleman entre os operadores de jatos e as pessoas que querem viajar, portanto, arranjamos um negócio possível com o operador, e depois, tendo o preço, negociar com a pessoa, e depois onde a empresa faz dinheiro na margem entre os dois. E é uma empresa que estava sempre lá no Career Fair da faculdade, que procurava muita gente de gestão hoteleira, porque eles achavam que as pessoas que vêm da hotelaria e também daquela escola tinham um grande à vontade em falar com pessoas, sabiam se apresentar, sabiam como lidar com pessoas do mundo inteiro, porque naquela faculdade tem pessoas com mais do que 100 nacionalidades, todos os dias a conviver com eles, estou habituado a estar com diferentes culturas, diferentes pessoas, que falam línguas diferentes, e esse tipo de à vontade, esta empresa valoriza muito, porque também são clientes muito, não sei como diz, high-end, e neste tipo de trabalho não pode haver erros. Então eles gostaram, eles iam sempre lá buscar pessoas, eu já os conhecia, e foi também foi como eu os descobri e por onde eu tentei ir. Mas isso é tão fantástico, Tomás, porque assim, no teu percurso, não é? Para chegares à parte das vendas, supostamente estavas a fazer um percurso diferente, não é? O que é que eles. Ok, tu não sabes, mas na tua cabeça, porquê que tu foste o candidato escolhido? Ou seja, que skills ou que coisas tu mostraste de diferente? O que é que tu achas que tens de diferente que os outros, para além desta questão, daste bem com as pessoas, falaste muito bem, porque estavas numa escola muito internacional, o que é que há aí de diferente? Eu acho que, por exemplo, a trabalhar na recepção também estava muito ligado às vendas, que estava para além de estar as pessoas chegarem lá e marcarem e vinham só fazer check-in,
também vendia muito de, por exemplo, convencê-los a ir para uma categoria maior e pagar aquela diferença. As pessoas chegavam ao hotel, eu tentava não só oferecer o quarto mais baixo, mas negociar para ir para um quarto maior. Depois do segundo estágio fui para o departamento de vendas do hotel, em que nós tínhamos do hotel, o que eu fazia lá era eu estava a lidar com o mercado americano, que era o maior mercado do hotel, e as empresas ou pessoas que queriam vir para o hotel e para usar as meeting rooms, sejam para reuniões ou viagens de empresas ou product launches. Eu estava no departamento, eu que vendia esse espaço aos clientes e era que negociava até eles assinar o contrato. Por isso, não tinha assim o trajeto mais direto para vendas, mas sim já tinha isso muito incluído no meu percurso. Por isso, não é o trajeto mais óbvio, mas sim tinha algumas coisas que eles procuravam e tinha as bases que eles procuravam. E depois foi um processo de entrevista. Acho que tive 4 entrevistas e a quinta eu tive que ir um dia ao escritório e trabalhar lá com eles, e acho que foi nessa última entrevista que depois eles me aceitaram. Ok, fantástico, fabuloso. Pronto, por isso esse é agora o teu próximo trabalho, que quando der para viajar vais regressar. Como tu tens um trajeto tão diferente, e porque hoje já és profissional, estás a trabalhar, há alguma coisa que tu pudesses ou achasses que devias ter feito diferente? Não sei, se calhar quando escolhi o segundo estágio, em vez de ter ido para Barcelona, não arrependo nada de ter ido para Barcelona e que tive uma experiência ótima, como se foi, mas se calhar podia ter aproveitado de ter ido para um sítio mais diferente, porque entre estar na Barcelona e estar em Lisboa não é muito diferente. É cultura muito parecida, comida parecida, a língua é muito parecida. Claro, podia ter aproveitado para ir para um sítio, por exemplo, a Ásia, um sítio diferente. Mas se calhar devia ter feito isso de maneira diferente, mas de resto acho que estou relativamente contente com o meu percurso e acho que para além disso, se calhar podia ter sido melhor aluno em várias disciplinas, ter estudado um bocadinho mais. Para além disso, acho que não há nada que eu acho que devia ter feito de maneira diferente. Dei muitas dores de cabeça aos meus pais quando estava no secundário. De ter estado um bocado mais e de ter aplicado mais, e isso, olhando para trás, sim, devia ter feito. Olha, qual é assim o teu grande, a gente tem que acabar, ok? Mas qual é assim o teu grande sonho? Porque tu ainda és muito miúdo, ok? Tu já tens assim uma posição super importante, mas tu ainda és muito miúdo. Qual é assim o teu grande sonho? O que é que tu queres mesmo alcançar? Eu acho que a longo prazo ainda não sei exatamente o que é que eu quero alcançar, mas nos próximos anos eu gostava de, através do trabalho, poder estar a viajar um bocado pelo mundo e viver em sítios diferentes pelo trabalho. Gostava, se calhar, de viver uns anos para a Ásia, na América do Sul, experimentar sítios diferentes, enquanto não tenho nada que me prenda, não tenho família, não tenho nada que me obrigue a ficar no sítio, não tenho mais responsabilidades para além das minhas. Gostava de aproveitar um bocado e ver sítios diferentes, culturas diferentes, e se pudesse, claro que vou, para além de viajar no meu tempo livre e nas férias, se pudesse fazer isso com o trabalho, melhor ainda. Por isso eu acho que é uma coisa que eu gostaria de fazer num futuro mais próximo. Tu és fantástico, tu és mesmo aquele modelo típico de que vamos experimentando, as coisas vão acontecendo e vamos progredindo. Isso é excelente, ok? Porque há pessoas que ficam mesmo obcecadas, querem mesmo só às vezes um nono ano saber o que é que eu vou fazer no futuro. É tanta incógnita, não é? Tu és um bom exemplo. Eu acho difícil quando somos tão novos escolher uma coisa, e eu acho que esta parte de experimentar e fazer, mesmo que não gostemos de um estágio, ao menos temos menos uma opção, sabemos que não queremos aquilo. Por isso eu acho que na altura, claro que estava obcecado como toda a gente a tentar perceber o que eu queria fazer, porque tinha que chegar a uma decisão, tinha que escolher uma faculdade ou um curso ou o que seja. Estamos todos um bocado obcecados, mas somos tão novos que eu acho que para experimentar coisas diferentes temos tempo e não precisamos nos apressar para fazer uma coisa porque é aquilo que tem que ser feito. Vamos fazer um estágio aqui ou entrar um curso, não gostarmos. Eu acho que, claro que se tem que esforçar e perceber exatamente aquilo que não queres, mas perder um ano da faculdade para mudar alguma coisa que é realmente o que nós gostamos, eu acho que, como somos tão novos, temos tempo ainda. Eu acho que mais vale experimentar e perceber exatamente o que nós queremos. Lausanne é uma escola, ok, muito antiga, não é? Às vezes nos sites aparecem as coisas muito bonitinhas, os campos, etc. Mas aquilo que nós vemos é mesmo real, é mesmo assim. Porque assim, nós não vemos o site, nós vemos vocês nos restaurantes, etc. Aquilo é tudo em pé.
É mesmo assim? É mesmo assim, sim. Eles agora devem ter fotografias novas, que eles estão a fazer um campus novo. Eu fui lá o ano passado visitar uns amigos, está tudo em obras, mas sim, toda a gente é um bocado diferente da faculdade normal, está toda a gente de fato e gravata, toda a gente bem apresentada, e mesmo quando amigos meus vinham visitar a Suíça, aqui de Portugal, ou pessoas de fora, porque também o restaurante da escola estava aberto ao público, por isso que qualquer pessoa podia entrar e sair, e acho que para quem não conhece, para quem vai lá pela primeira vez, é um bocado diferente, e fica um bocado impressionado especialmente, eu acho, com o rigor. Olha, já agora em termos de língua, porque a Suíça fala-se algumas línguas, no vosso caso era só inglês, ou aproveitaste e foste aprender também? Eles têm o curso, em inglês e depois têm o curso em francês, mas acho que é só uma turma. Mas o curso é todo em inglês, e claro, com o meu estágio em Espanha consegui vir lá falar espanhol, e aquilo era na parte francesa da Suíça, por isso tenho umas noções de francês. E também não tenho mais, porque tenho o meu grupo de amigos, era todo em inglês, acabámos por falar sempre em inglês, e quando ia à cidade, como há muitos portugueses na Suíça, às vezes acaba a falar mais português do que falava francês dos restaurantes, ou nos supermercados, ou nos táxis. Por isso sim, acaba-se também por estar num ambiente tão internacional, que começa a ter mais à vontade, mesmo que eu antes não era tão à vontade nas línguas, acaba-se por começar a perceber mais de línguas diferentes, e se calhar não perceber tudo, mas ficar a perceber do que é que se está a falar, ou que língua que eles estão a falar. Eu acho que depende também do grupo de amigos e que se cria, e se for um grupo de amigos que fala que são uma parte do francês, claro que se acaba por aprender outra língua, por isso é fácil aprender uma língua diferente desde que se ponha um bocadinho de esforço. Ok, e por cima estando num curso e numa escola de hotelaria, de facto as línguas fazem parte do dia-a-dia, não é? Olha, mas tu lá encontraste português na tua escola? Havia poucos portugueses lá na faculdade, havia muitos, acho que no total éramos uns 10, 11, mas havia a maior parte, eram metade portugueses, metade franceses, ou metade português, metade inglês. Português era eu e mais 2 ou 3, mas não havia muitos. Eu percebi que tu fizeste aquilo que normalmente é aconselhável fazer, mas eu não sei se no teu caso era obrigatório ou foi uma opção tua, que é quando tu entraste no ano 0, acabaste por ficar na residencial da escola, em vez de ter ficado num apartamento ou noutro sítio. Isso é por obrigação? Foi por tua opção? Eles não dizem que se tem que ficar na escola, mas no começo do primeiro ano tínhamos aquela parte prática, às vezes, quando se trabalhava na padaria lá da faculdade, começámos às 6 da manhã, e era muito mais conveniente estar na faculdade, que estava dos quartos, são 5 minutos das aulas, e como tinha aquele rigor de se chegássemos a mais do que acho que eram 15 minutos atrasados, chumbávamos essa disciplina, era muito mais fácil estar lá na faculdade a dormir. E também porque se conhece, depois das aulas está-se lá, e como toda a gente vai para lá, a maior parte das pessoas não conhece ninguém, é muito mais fácil para criar um bom laço de amigos e para conhecer pessoas vivendo lá no primeiro semestre. E depois do primeiro semestre, normalmente o que se faz é as pessoas juntam-se e vão viver e alugam casas perto da faculdade, porque não temos que acordar tão cedo. A maior parte das pessoas só vive lá no primeiro semestre. Tomás, ajudou-te o facto de ter estado no ano anterior a teres entrado na escola, ter estado logo na Austrália? Ou era indiferente se tivesses ido direto de Portugal para lá, em termos de adaptação a essas coisas? Eu acho que me ajudou imenso, porque quando fui para a Austrália fui sozinho para o outro lado do mundo e não conhecia ninguém. Claro que me ajudou, vindo lá falar inglês, não do que falava português, mas para além disso já tinha aquela experiência, tipo um sítio novo, completamente diferente, em que me tinha que desenrascar sozinho. Claro que lá tinha uma família, e aqui viver completamente sozinho, mas estando um ano fora e não ter o pai e a mãe ou uma chamada telefónica que nos podem ajudar em tudo, eu acho que isso ajudou imenso em termos de crescimento pessoal e desenvolvimento pessoal. Eu estou-te a perguntar isto porque muitas vezes a gente fala, está para fora, mas assim, há imensos jovens que vão para fora, mas no Natal estão em casa. Ou seja, vir a casa, depois fica-se em casa, porque não é fácil. Ou seja, isto é muito engraçado, é muito bonito, mas eu dou-te os parabéns, porque para já ter sido para a Austrália, que é mesmo do outro lado, não vi a possibilidade de rapidamente apanhares um avião e ires para casa, é mesmo de alguém que está mesmo muito determinado. E depois estar para fora, tu ainda era muito novo, portanto é normal que tivesse saudades, né? Gerir essas coisas todas,
Nunca bateu as saudades, tipicamente portuguesas? Eu acho que se calhar naquela, como eu estava a falar nisso, aquela semana em que eu não tinha nada para fazer, porque enfim, eu estava a trabalhar, eu estava em casa sozinha e sim, acho que estava a ligar muito para casa, mas a partir do momento que eu me entrosei completamente, às vezes até os meus pais diziam, convém de vez em quando ligar, mas depois eles também perceberam que se eu não ligasse é porque estava tudo bem, mas como me entrosei facilmente e a família de lá ajudou-me imenso, porque me dava muito bem com eles, foi mais difícil sair de lá do que para lá. Ok, está aqui o Nuno Branco, grande Nicolau, ainda jovem, mas com um percurso extraordinário, concordo. E aqui também a Matilda dizer grande Tomás, Nicolau. Ok, pronto, é isto que nós... Tu sentes isso? Sentes que fizeste um percurso espetacular ou nem por isso? Ou tu relativizas? Achas que isto é normal? Fiz um percurso diferente, diferente se calhar do normal, mas acho que cresci muito e mudou muito como pessoa. Eu lembro quando vim da Austrália, eu quando saí daqui tinha muitos amigos, fiz um jantar antes de ir embora com imensa gente e quando voltei, há muitas pessoas que eram muito amigas minhas e depois tínhamos muito em comum e quando voltei deixei de ter coisas em comum, deixei de ter muita conversa e eu acho que fiz um percurso diferente em que me levou em sítios onde eu estou contente por ter ido e conheci pessoas diferentes que tendo ficado cá em Portugal, cá não tinha tido tantas oportunidades e toda a gente pergunta se de ir para fora, se gostávamos aqui, eu aconselho toda a gente para ir e para ir o mais longe possível. Mas tu, pelos vistos, ainda vais continuar a andar muito longe, mas pronto. Olha, Tomás, queria-te agradecer imenso mais uma vez, está bem? Foi espetacular aquilo que tu foste partilhando, mas obrigado porque, de facto, é assim, não conheço muita gente com o teu percurso e com a tua humildade, ok? Porque também não é normal, às vezes, num jovem, porque tu tens acesso a muita coisa que, se calhar, muitos de nós em Portugal não temos, não é? E pronto, e podias ficar assim um jovem muito, pronto, inchado, muito pouco humilde, e sabes que é assim, eu tenho visto as pessoas mais simples, ou seja, as pessoas mais extraordinárias normalmente são as pessoas mais simples, ok? E eu acho que tu estás dentro dessa categoria espetacular e olha, desejo-te o melhor, ok? Muitas felicidades e daqui a uns anos, quem sabe, a gente volta a conversar e tu explicas, ok, já não é vendas, agora já descobri outra coisa, nunca se sabe. Porque é mesmo isso, né? A vida vai-te ensinando, vai-te mostrando caminhos e tu vais, desde que tenhas esse espírito de aventura como tu tens, isso é mesmo extraordinário. Por isso, olha, tudo bom para ti, está bem? Fica bem. Obrigado. Tchau, tchau.